Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor. Aleluia! Bom dia, bom dia, bom dia. Shalom para todas vocês. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Que tudo seja restaurado na nossa vida, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Nós vamos começar com uma oração por espírito de revelação. E eu te convido a fechar seus olhos e ouvir e tomar posse dessa oração em nome de Cristo Jesus. Nada do que eu vou orar é algo que saiu do meu coração. Na verdade, tudo que eu vou orar sobre as nossas vidas por espírito de revelação está aqui na palavra. Lembrando que não se trata de uma religião específica, mas trata de declarar a palavra, porque aquele que prometeu é fiel em cumprir. E hoje nós vamos clamar por espírito de revelação. Amém? Então vamos lá. Pai, graças te damos, porque conhecemos o teu nome e somos tuas filhas. Eu oro para que tu, ó Deus, nós oramos agora para que tu, ó nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a nós um espírito de sabedoria e revelação, de entendimento dos mistérios e os segredos, no profundo e íntimo conhecimento de ti. Que tenhamos os olhos do seu coração inundados com luz, para que possamos conhecer e entender a esperança para a qual tu nos chamastes e quão rica é a sua gloriosa herança nos santos. Oro para que possamos conhecer e entender qual a imensurável, ilimitável e excedível grandeza do teu poder em nós e para conosco, os que cremos, conforme demonstrada na operação da tua poderosa força que exerceste em Cristo quando o ressuscitaste dentro dos mortos e o fizeste sentar à tua própria destra nas regiões celestiais, bem acima de todo governo e autoridade e poder e domínio, e todo nome que se nomeie, acima de todo título que possa ser conferido, não somente no presente século e neste mundo, mas também no porvir e no mundo que há de vir. Eu oro para que compreendamos o significado de que todas as coisas foram colocadas sob os pés de Jesus e tu o constituíste o cabeça universal e supremo da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em nós, pois naquele corpo vive a completa medida daquele que torna tudo completo e que enche tudo em todo lugar com ele mesmo. Aleluia. Pai, dá a nós a revelação de que estamos em Cristo e como Cristo ocupa a mais alta posição de autoridade, podemos andar no poder e na autoridade do cabeça. Aleluia. Oro para que conhecemos e entendamos que recebemos a mesma qualidade de vida ressurreta de Cristo Jesus, que ressuscitou e juntamente com ele nos fizeste sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, onde vive espiritualmente, para que, através dele, como parte da igreja, a tua multiforme sabedoria se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceste em Cristo, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso a ti, com confiança mediante a fé nele. Aleluia! Aqui, isso aqui são versículos. O que eu li está em Efésios 1, do capítulo 17, no capítulo 1, no versículo 17 ao 20, Efésios 2, versículos 6 e 7, Efésios 3, do versículo 10 e 12. Tudo isso é a palavra do Senhor. E eu creio em nome de Cristo Jesus que o Senhor está abrindo o nosso espírito e nos assim, abrindo o portal da revelação e está nos entregando espírito de revelação para que nós sejamos guiadas pela palavra de Deus e não vacilamos nas coisas do mundo. Porque ontem, como eu disse, a nossa aula já estava toda preparada, já tinha feito toda a organização da aula e eis que durante o banho
o Senhor falou, tem pessoas presas. E na verdade, ele revelou, todas nós estamos presas em pecados que foram cometidos por nós e pelos nossos antepassados. E isso é tão lindo que a apóstola trouxe para nós ontem uma oração que realmente liga tudo isso e destrona todo principado, potestade, dominadores deste século que vem nos acusar diante do tribunal de Deus contra aquilo que nós fizemos, consciente ou inconscientemente, e os nossos antepassados também. E é uma aula muito complexa e eu oro para que o Espírito Santo realmente traga revelação ao nosso coração, para que possamos ir para um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, um nível mais profundo de revelação, porque nós nascemos para manifestar a glória do Senhor. Mas se a nossa vida ainda está presa, aquilo que ele determinou, ele mesmo não pode derramar, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E agora eu quero fazer uma pergunta. Alguém aí, parece que mesmo orando, parece que a vida ainda está travada? Parece que tem algumas áreas que não rompe? Não sei se eu já... É tão complicado falar isso, é tão desafiador, porque nós somos mulheres que buscamos o Senhor, nós somos mulheres que temos uma vida entregue a Ele, e mesmo assim, tantas vezes parece que a gente se sente num beco sem saída. Mas você já se perguntou por que certas áreas da sua vida parecem sempre emperrar? Porque você luta tanto para avançar e mesmo quando conquista algo, sente que algo invisível sempre te puxa para trás? O que você talvez não saiba é que isso pode não ser apenas uma questão de esforço ou capacidade, mas sim um reflexo de maldições espirituais que foram lançadas sobre a sua vida e sobre a sua descendência. Nessa última aula do Power 7, o Senhor abrirá os nossos olhos para uma realidade espiritual profunda, mas também trazerá luz para uma saída poderosa, porque em Cristo nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E quando é interessante que Paulo, ele antes dele ter os olhos abertos, ele era Saulo e ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, ele recebeu esse espírito de revelação e os olhos dele foi aberto. Então, hoje a nossa oração desde ontem é para que o Senhor abra os nossos olhos. E é tão interessante que nós não estamos falando apenas da espiritualidade, mas de como essas maldições afetam o nosso cérebro, as nossas emoções, o nosso corpo e a nossa descendência. Essa é uma aula de libertação, um despertar para que você nunca mais aceite a viver uma vida abaixo daquilo que Deus tem para você. E baseado nisso que eu tô falando, porque tem pessoas que não acreditam. E tá tudo bem não acreditar, porque você não precisa acreditar no que eu tô falando. No entanto, a Bíblia me garante que maldições se perpetuam por gerações. Olha o que diz lá em Êxodo 20, capítulo 20, no versículo 5. Eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Se nós desobedecemos a palavra, desonramos a palavra, nós desprezamos Deus. Isso não é eu que estou falando, não. Olha aqui. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Então, isso quer dizer que os pecados cometidos pelos meus pais, meus avós, meus bisavós, eles têm sim domínio sobre a minha vida. Olha o tanto que isso é sério. E se não parar em mim,
vai alcançar os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos. Por isso é necessário que o Espírito Santo revele todo o pecado que ainda está escondido, está oculto e que está travando a nossa vida. Quantas vezes você já esforçou tanto para algo e não rompe? Quantas vezes eu já me dediquei e parece que as coisas não fluíam? Então não era questão de preguiça ou falta de dedicação ou falta de oração, mas são por pecados ocultos e escondidos que travam as nossas vidas. Por quê que travam a nossa vida? Porque Satanás, como está lá em Apocalipse 12:10, Satanás nos acusa diante do trono de Deus dia e noite. Se aqui está falando, lá em Êxodo 20, que Deus ele castiga os filhos pelos pecados dos pais, pelas iniquidades, essa versão tá pecados, mas são iniquidades, pelas iniquidades dos pais, até a terceira e a quarta geração, ele vem diante disso e fala assim, ah lá, o pai dele fez isso, ah lá, o vô dele fez isso. Gente, o mundo espiritual não é brinquedo. E isso aqui, o que a gente está falando aqui, você não vai ouvir dentro de igrejas, porque é um nível espiritual muito profundo. Eu nunca traria isso dentro de 7 dias de jejum intermitente e oração para emagrecimento, se não fosse uma direção muito específica do Senhor. Por quê? Porque é muito profundo. Então, não é que esteja errado a igreja de não ministrar. É porque a Bíblia me diz que a gente não pode dar alimento sólido para quem ainda é bebê. Então, eu estou considerando que o Senhor escolheu vocês para trazer um novo nível de ativação espiritual, para que nós possamos romper, para que nós possamos ir para um novo nível. Em Ezequiel 18:2 diz: os pais comeram uvas verdes, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Isso indica que como os padrões negativos podem ser transmitidos. A Bíblia nos ensina que palavras têm poder. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Mas além disso, existem padrões espirituais que passam de geração em geração. Talvez você tenha crescido ouvindo frases assim: nossa família sempre foi pobre, não adianta sonhar alto, não. As mulheres da nossa família sempre tiveram problemas no casamento. Ninguém da nossa casa consegue emagrecer, é genético. Sou ansiosa, nervosa, isso nunca vai mudar. São palavras negativas, é tão engraçado. Aí você olha, você vê, seu avô traiu sua avó, seu pai traiu sua mãe, seu marido te trai. Se você não quebrar isso no mundo espiritual, a sua filha também vai passar por essa mesma dor. A responsabilidade é nossa. Quem faz é Deus, quem se posiciona é nós. Essa frase, assim, eu creio que é a frase da aula mesmo. Quem faz é Deus. Quem nos posiciona é nós. Porque Deus nunca vai fazer diante de uma posição que nós nunca tomamos. Porque o que é dele, ele faz, mas o que é nosso, nós fazemos. E você viu que essas frases, e é tão interessante isso, que eu estava observando, orando ontem, e observando dentro da minha parentela. Todos namoraram muitos anos. E como eu tô nessa fase com os meus filhos, que já entraram numa fase de adolescência para adulto, né? A Duda vai fazer 21, o Remar Filho fez 18. Eu fui pesquisar na Bíblia onde fala de namoro. Eu não encontrei. E o que eu entendi é que namoro, ele não pode existir sem um propósito de casamento. E eu tava conversando sobre isso essa semana com uma pessoa, aí ela falou assim: não, mas o namoro é a fase para conhecer. Eu falei: se namoro então fosse bom para conhecer, as pessoas casavam e não separavam. E eu dei um exemplo de uma pessoa que eu conheço que namorou 9 anos, casou e ficou, acho que, não sei se foi não foi 3 meses.
3 meses casada, namorou 9 anos, ficou 3 meses casada. Então, se namoro fosse realmente tão bom para conhecer as pessoas, uma pessoa não casava e ficava 3 meses casada. Aline, mas você tá pegando um caso aleatório. Ah, então tá. Então as pessoas que separam hoje é porque elas não namoraram. Então isso já me dá uma brecha, uma legalidade para dizer que namoro não é suficiente para manter um casamento saudável e duradouro. Mas se eu olho na palavra, o que mantém um casamento forte, duradouro, que manifesta a glória do Senhor, é fortalecidos na rocha, que é Jesus Cristo. E analisando a minha vida, ontem, até em função dessa aula, eu comecei a orar pedindo por revelação. Eu vi que todos nós namoramos muitos anos. E namorar muitos anos não é bênção. Por que não é bênção? Porque nós sabemos que o sexo é espiritual. Ele não é natural. Antes de ser natural, ele é espiritual. E ele sela a nossa aliança com Deus dentro do casamento. Fora do casamento é maldição, porque Deus criou o homem e a mulher para que juntos se tornassem um através de uma aliança. E namoros longos, existe sexo antes do casamento. E aí a gente não vai falar que isso nunca acontece. Sabe por que que acontece? Porque nós somos seres humanos, nós somos feitos de carne, nós temos hormônio, e tudo isso age dentro de nós. Além do que, nossa geração, e eu não sei as passadas porque eu não estudei sobre isso, somos superativadas pela parte sexual. Tanto é superativada que você vai na praia, você vê as pessoas, elas não estão vestidas, elas estão nuas, porque elas vão de calcinha e sutiã, porque você coloca um biquíni fio dental, e eu tô falando da Aline do passado, porque assim eu era também. Colocava um biquíni do tamanho de um dia corrido e ia pra praia. Aquilo ali, gente, sensualiza. Olha o quanto isso é forte. E todas essas frases que nós ouvimos, ai, a nossa família nunca prospera. Ai, que frase que você já ouviu? Eu oro agora para que o Espírito Santo de Deus revele. Que frase que você já ouviu? Nossa, as coisas aqui em casa nunca rompem. Essas frases, elas são carregadas de crenças limitantes, que são pactos inconscientes com a destruição. E se você não quebrar esses padrões, seus filhos e netos viverão as mesmas maldições que te aprisionam hoje. Eu fiz alguns estudos e na epigenética demonstram que traumas intergeracionais e padrões negativos podem ser transmitidos biologicamente por gerações. Eu fiz um estudo do Holocaust Trauma. Ele provou que filhos de sobreviventes do Holocausto apresentavam mudanças químicas no DNA que os tornavam mais propensos a transtornos emocionais. Isso reforça que padrões negativos podem ser herdados e perpetuados. A epigenética, gente, mostra como o convívio altera o DNA. Isso é muito forte. Então, o seu convívio altera o seu DNA. Eu quero explicar também para vocês o poder da programação neurolinguística. Ah, eu sou formada em PNL e quando eu estava fazendo esse estudo para essa aula específica, eu vim e me deparei com um estudo do pai da PNL, da qual eu tenho a honra e a gratidão de falar que foi nessa escola que eu me aperfeiçoei na programação neurolinguística. É uma escola da Califórnia, a única que tem autorização no Brasil para ministrar a PNL, entregue por Robert, Richard Blender e John Green. Então, eles são os pais da programação neurolinguística. E eles comprovaram que as nossas crenças e palavras moldam o nosso comportamento. Então, tudo aquilo que você acredita e tudo aquilo que você fala mantém o seu comportamento. É o seu comportamento, se transforma no seu comportamento. Então, você nunca vai acessar aquilo que os seus olhos não conseguem ver.
Você nunca vai ser rica querendo ser rica. Você vai ser rica se vendo neste lugar. Você nunca vai ter um casamento feliz, próspero, abundante, se você não vê isso primeiro na sua mente. Você nunca vai ser magra sem antes se ver magra. Ontem eu contei o testemunho da calça jeans, que eu olho para a moça nas redes sociais, é uma amiga minha, inclusive, e eu já podia ver o meu corpo numa calça jeans sem aquela barriga. E eu experimentei isso essa semana. Mas eu me vi lá primeiro. Então, quais são os lugares que você quer chegar? Porque, novamente, eu falo, as nossas crenças e as palavras, elas moldam o nosso comportamento e criam padrões neurológicos que afetam a nossa vida. Se acreditamos em algo negativo, o cérebro reforça essa realidade. Olha isso. E você sabia que padrões espirituais de maldição reprogramam o seu cérebro? Olha isso. Então, aquela maldição que seus pais, seus avós, seus bisavós cometeram, eles reprogramam o seu cérebro. Porque eu não sei o que meus bisavós fizeram, mas aquilo que eles fizeram passaram para os meus avós, e dos meus avós passaram para os meus filhos. Ó, e dos meus, eu não sei o que os meus bisavós fizeram, mas eu sei o que os meus pais fizeram. No entanto, os meus avós sabem o que os meus bisavós fizeram. E meus pais sabem o que os pais deles fizeram, que são os meus avós. E por isso, a neurociência já provou que as nossas crenças criam redes neurais que controlam as nossas ações, as nossas emoções. Quando você acredita que está presa a um destino de sofrimento, seu cérebro trabalha para reforçar essa realidade. Você passa a tomar decisões inconscientes, é óbvio, que te mantém nesse ciclo de dor. Na psicologia, chamamos isso da profecia autorrealizável. Esse conceito foi estudado por Robert Merton, que explica que quando alguém está debaixo de uma palavra maldita e acredita nela, ou vive num contexto de destino negativo, as suas ações inconscientes reforçam essa crença, tornando o quê? Realidade. E o seu cérebro responde a palavras e declarações. Se repetimos padrões negativos, reforçamos conexões destrutivas. Se declaramos a palavra de Deus e crenças positivas, criamos um novo caminho mental para a transformação. Então, olha como que é engraçado. Nós oramos, 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 a igreja está lotada de pessoas que buscam a Deus e mesmo assim não rompe. Por que não rompe? Porque existe maldições sobre a vida dela e o cérebro dela responde a essas palavras com as declarações que ela mesma faz. Eu tenho, esses dias, Jesus tem me dado a oportunidade de ter muita experiência. Muita experiência. Ele me trouxe muitas pessoas para perto e me deu a capacidade de observação. Pessoas que conhecem o Senhor, mas que reclamam e que declaram palavras negativas o tempo todo. Nossa, o som tá alto. Nossa, sabe? Isso está reforçando um padrão negativo e construindo conexões destrutivas no nosso cérebro. Por isso, nós precisamos entender a força das palavras e as suas consequências. Provérbios 18, 21 já nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nós vamos comer do fruto de tudo aquilo que nós falamos. E aí, de repente, você não entende por que não rompe. Por conta de um padrão neural que vem sendo passado de geração em geração, de maldições passadas. Por isso é necessário que o Espírito Santo nos revele, porque nós às vezes não sabemos. Nós não sabemos o que aconteceu. Mas dentro do nosso DNA, por conta de uma epigenética, nós ouvimos isso dos nossos pais e isso está afetando a nossa vida. E com ousadia,
E eu não vou ter medo de declarar isso. Em nome de Cristo Jesus, meus filhos não vão namorar muitos anos para honra e glória do Senhor. E eles vão casar em santidade. É uma exposição muito grande, porque eu não sei o dia do amanhã. E realmente não sei. E eu não tenho controle nenhum, domínio sobre isso. Mas eu confio no Senhor. E é com fé que eu declaro. E essa mesma fé, eu te impulsiono a declarar agora sobre aquilo que o Espírito Santo já está revelando dentro do seu coração, que essa maldição está sendo quebrada e não alcançará a sua descendência, não alcançará seus filhos, seus netos, seus bisnetos. E você pode hoje já ter os seus netos, mas você tem autoridade para quebrar isso em nome de Cristo Jesus. Toda maldição que hoje pode estar vindo sobre a vida deles. E saiba, a luta que você não venceu hoje, seus filhos, seus netos e seus bisnetos, um deles vai ter que vencer. Porque enquanto um não vencer, essa maldição não para. É muito forte. E diante de tudo isso que você ouviu no passado, viu ou sentiu, você acredita que nunca será magra, que nunca será feliz, que nunca vai ser próspera. E aí então entra num ciclo vicioso e atrai o quê? Relacionamentos abusivos. Aí as suas amizades são amizades abusivas, os seus relacionamentos são tóxicos. Como você já acredita que você nunca vai ter um corpo saudável, você faz o quê? Você sabota na sua alimentação o tempo inteiro. Você acredita que nasceu para sofrer? Então você permite que o sofrimento te consuma. Mas a boa notícia é que é possível quebrar toda maldição hereditária, reprogramar a sua mente e ter uma vida abundante. Aline, como que eu faço para quebrar esses ciclos? Jesus já nos deu autoridade para anular pactos espirituais e construir um novo futuro. Olha que forte. Jesus nos deu autoridade. Você tem a noção que a autoridade e o poder de Cristo está sobre a sua vida. E através daquilo que você declara, você pode anular pactos espirituais, mas não é só declarar. Primeiro, nós precisamos identificar e renunciar às maldições. Então, o primeiro passo é reconhecer quais padrões têm controlado a sua vida e renunciá-los em nome de Jesus. Nós já fomos resgatadas por Cristo da maldição. Ele se fez maldição por nós. Gálatas 3,13 já nos garante isso. Só que adianta eu identificar e renunciar se eu não mudar a mentalidade? Você precisa aprender a falar a linguagem da abundância, da saúde, do casamento restaurado, dos filhos estabelecidos, da sua casa santificada. Porque a plasticidade neural mostra que podemos reconfigurar os nossos pensamentos para quebrar padrões negativos. Olha isso. E você precisa tomar ações práticas para sair desse ciclo. Então, se você também não muda as suas ações, você não sai desse lugar. Você precisa aprender novas estratégias emocionais e espirituais e até física para mudar a trajetória da sua vida. Isso é muito forte. Por isso, gente, os 30 minutos de exercício, a prática física, tá lá, o que está lá na plataforma para vocês assistirem e fazerem em casa, é para sair desse ciclo também. Então, nós precisamos buscar estratégias espirituais, emocionais e físicas. E o Power Set foi só o começo. Agora, para aquelas que realmente querem viver essa mudança profunda, eu estou abrindo as inscrições para a nossa mentoria. Essa não é uma mentoria qualquer e vocês podem ter observado justamente isso. Eu quero até colocar o QR Code aqui na tela para vocês. Vocês podem ter observado que ela não vai ser uma mentoria qualquer. Porque aqui era para tratar somente emagrecimento, jejum intermitente com uma oração. Mas era para te ensinar a como entrar e sair durante o jejum, na janela de alimentação. Para que você cuidasse do seu corpo como um templo sagrado do Espírito Santo. E o Senhor tem nos acrescentado muito mais.
Porque nela nós vamos trabalhar todas as áreas da nossa vida, incluindo a saúde física, emagrecimento, emoção, casamento, espiritualidade, finanças. Eu quero caminhar com você nesse processo e te ensinar como quebrar esses padrões malignos de uma vez por todas, como reprogramar a sua mente, mudar a sua história, como destravar a sua vida emocional e financeira, como perder peso sem dieta radical, apenas restaurando a sua identidade. A Bíblia nos garante que nós podemos ser completamente transformadas. Segundo Coríntios 5,17 já nos diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a palavra de Deus confirma que maldições podem ser transmitidas, mas também nos dá o poder de quebrá-las. A ciência comprova que padrões negativos se perpetuam, mas também mostra que podemos reprogramar o nosso cérebro e mudar a nossa realidade. Você pode escolher continuar no ciclo de destruição ou se libertar, porque agora chegou a hora de agir. Quem deseja quebrar essas cadeias e mudar sua vida de verdade, precisa estar na mentoria para aprender a como aplicar essas transformações em todas as áreas. Então, se sente que essa aula abriu seus olhos para algo muito maior, então esse é o seu chamado. As vagas são limitadas porque a gente fica muito próximo. Eu quero te ver lá, junto comigo, vivendo essa transformação real. Quem está pronta para sair desse ciclo de destruição e viver a vida que Deus sonhou? Nós precisamos entender dentro da nossa identidade que a autoridade e o poder de Deus está sobre a nossa vida. E nós vivemos com uma identidade de escravas e mendigas. Nós estamos como Mefibosete, que tinha o sangue real correndo nas veias dele e vivia como mendigo. Mas Davi veio e restaurou a identidade dele e colocou esse homem que antes era um mendigo para sentar na mesa do rei todos os dias. Isso revela o que Jesus fez por nós. Nós éramos como um mendigo e da mesma forma que Davi restaurou Mefibosete, Jesus nos restaurou e nos coloca na mesa do rei para sentar com ele e desfrutar todos os dias. Mas a nossa mente, presa nos padrões repetitivos do passado, nos faz viver como escravas, mesmo sendo cristãs. O pior de tudo é isso, mesmo sendo cristãs. Olha o quanto isso é forte. A Maria disse, eu em nome de Cristo Jesus, aleluia, estaremos juntas em nome de Cristo Jesus. E eu tinha preparado, e eu vou trazer o que eu tinha preparado antes, é que a beleza vem de dentro. A beleza, ela, como a Bíblia nos diz, ela é enganosa e a formosura ela é totalmente passageira, mas a mulher que teme o Senhor, essa sim é elogiada. É tão interessante que você vai entender por que algumas mulheres parecem ter uma beleza natural e magnética, enquanto outras lutam para se sentir bem com a sua própria imagem, não é verdade? Quantas vezes eu já lutei para me sentir bem comigo mesma? E mais, você vai descobrir que essa beleza não tem só a ver com genética, idade ou dinheiro, mas com algo que vem de dentro. Antes eu quero te perguntar, você já sentiu que por mais que cuide do seu corpo ainda falta algo? Que cuida da sua pele e ainda falta algo? Já se olhou no espelho e não gostou do que viu? Hoje eu vou te mostrar o que está por trás disso e como mudar. Talvez você tenha acreditado a vida inteira que a beleza é genética, sorte ou privilégio, porque eu também já acreditei nisso. Hoje eu entendo que não. Mas eu vou te provar que a beleza é construída e toda mulher pode brilhar, desde que cuide das áreas certas. E eu vou te mostrar como. Vamos entender como a beleza verdadeira acontece? Sabe aquelas mulheres que entram no ambiente e parece que tem algo diferente? Aquela presença, aquele brilho nos olhos, aquela energia que faz você querer estar perto delas? Isso não é só maquiagem, roupa ou procedimento estético. Isso vem de dentro. E é essa a diferença entre a mulher comum e a mulher que brilha. O que faz essa diferença?
E eu já declaro em nome de Cristo Jesus que eu sou essa mulher que brilha. Eu não sou mais uma mulher comum. Porque a beleza é o reflexo que está dentro de nós. Quando nutrimos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, isso transborda e a nossa aparência fica diferente, nós temos mais energia e isso é magnético por conta da atmosfera. Então nós carregamos uma atmosfera e essa atmosfera ela é manifesta. Existem três elementos da beleza de dentro para fora, que é um espírito equilibrado, uma mente saudável e um corpo bem nutrido. Um espírito equilibrado, ele tem paz interior, fé, propósito. Isso traz segurança e autoconfiança. Isso me traz autoconfiança para entrar e sair de qualquer lugar. O espírito equilibrado, eu sei quem eu sou em Deus. Uma mente saudável tem pensamentos positivos, autoestima, identidade alinhada. Se eu tenho uma mente saudável, significa que o que os outros pensam ao meu respeito diz mais sobre ele do que sobre mim. Por isso eu não me sinto inferior diante de ninguém e diante de nenhum lugar, porque os meus pensamentos são positivos. E aí, com o corpo bem nutrido, vitamina, mineral, hormônios equilibrados, a minha pele fica radiante, tem vitalidade. E adianta eu fazer 500 milhões de botox e me entupir de açúcar? Não adianta. Por quê? Porque a minha pele não vai brilhar. Então você entendeu que não é só aquilo que você faz externo que traz essa beleza, mas a beleza vem de dentro para fora e o externo fortalece tudo isso. Então, com uma pele viçosa, com brilho, porque meu corpo está nutrido, eu faço botox, eu ponho colágeno. Pôr colágeno numa pele que está totalmente destruída por um corpo maltratado. Não tem o mesmo efeito de um corpo que está totalmente nutrido de vitaminas, minerais e hormônios equilibrados. Então, a gente corre atrás daquilo que é fácil de pegar. A gente corre atrás daquilo que traz resultado imediato. Mas é necessário que nós tenhamos um espírito equilibrado, uma mente saudável e um corpo bem nutrido. E se um desses pilares estiver desalinhado, a sua beleza começa a se apagar, você se sente cansada, sua pele fica sem brilho, a sua energia está baixa, você olha no espelho e não gosta daquilo que você vê. Mas calma, tem uma boa notícia, você pode mudar isso agora. Vocês viram ao longo desses 6 dias que a ciência já provou que a forma como nós nos alimentamos define como nós nos sentimos, como nos vemos e até como envelhecemos. Se você colocar os nutrientes certos no seu corpo, ele responde com mais energia, pele mais firme, cabelos mais saudáveis e um metabolismo mais ativo. O que a vitamina faz para nós? Por exemplo, a vitamina A, nós vamos ter uma pele hidratada e firme. Onde tem a vitamina A, Aline? Na cenoura, na abóbora, nos ovos. A vitamina C, ela ativa a produção de colágeno, traz firmeza e brilho na pele. Aonde eu consigo isso? Laranja, morango, kiwi. E a vitamina E? Ele é um antioxidante, combate o envelhecimento precoce. Aonde tem isso? Nas amêndoas, abacate. Tô comendo abacate quase todos os dias. Antes eu só tomava vitamina de abacate e falava, Deus que me livre, abacate com sal. Uhum. Eu lembro que a primeira vez que eu comi abacate num contexto salgado foi quando, há muitos anos atrás, a primeira vez que eu fui em Nova York, a gente foi num restaurante, numa rede de sanduíche muito famosa. O sanduíche mega caro, porque é muito famoso. A hora que eu sabia que era avocado, gente, a hora que eu dei a primeira mordida, eu falei, meu Deus, que trem horrível! Era o abacate. Hoje eu tô comendo abacate, eu amasso o abacate, coloco no ovo, amasso o ovo também e coloco meus temperinhos, coloco minhas sementes. Gente, que delícia! Vitamina E. E a vitamina D regula os nossos hormônios e dá energia. Então, o sol que você toma, o peixe que você come, a gema do ovo é rica em vitamina D.
Olha, tudo isso está à sua disposição. E aí me falam que fazer dieta é caro. Justamente, porque você fica entupindo aquele trem que vende em supermercado. Diet, zero, light. Isso aqui, ó, não é caro. Fruta, verdura. E a gente tá até achando interessante o quanto a nossa despesa com supermercado ela diminuiu. Olha isso, a gente além de ter a pele bonita, além de ter o cabelo brilhando, as unhas fortes, você ainda deixa de gastar um dinheiro para você gastar e investir em outras coisas. Olha o quanto isso é poderoso. E o complexo B? Fortalece o cabelo, as unhas, evita a queda capilar. Onde tem isso? Nos ovos, na carne, nos cereais integrais. E o ômega 3? Reduz a inflamação e mantém a pele jovem. Peixe, linhaça, chia. E aí nós, por querermos resultados imediatos, claro que quem está desnutrido vai precisar, de repente, dependendo do nível que está, de fazer uma suplementação. Mas nós suplementamos aquilo que nos falta por falta de ter um hábito saudável. Quando eu desenvolvo um hábito saudável, até suplementação, que é caríssimo. Suplementação é caríssimo. Minha irmã foi na nutróloga, os remédios de suplementação dela ficavam em média R$ 1.500 por mês. Só de suplementação. Mas pergunta se estava comendo tudo isso que eu falei para vocês. Não estava. Pergunta se começou a fazer suplementação e mudou o modelo mental em relação à alimentação para passar a comer essas coisas. Também não. O que vai viver? Igual nós vivemos, escravos das coisas fáceis, escravas do resultado imediato. E a maioria de nós estamos deficiente em pelo menos 2 dessas vitaminas. E o pior de tudo, nós nem sabemos. E você já imaginou que essa sua falta de energia, queda do cabelo, pele sem brilho, pode estar ligada a isso? E a solução está na sua alimentação. Você não precisa de 1000 produtos caros, você precisa dos alimentos certos no seu prato. E é isso que vai mudar a sua vida. Então, se você entendeu que a sua beleza começa de dentro para fora, você tem 2 opções: continuar ignorando isso e se sentir frustrada com a sua aparência e ter passado por esses 7 dias como uma experiência legal, ou fazer disso um estilo de vida para transformar a sua vida. E qual que é o passo a passo para começar essa transformação? De tudo isso que nós vivemos nesses 7 dias. Mantenha a sua alimentação limpa. Evite ultraprocessados, açúcar, óleos ruins. Aumente o seu consumo de vitamina, coma mais vegetais, frutas, proteínas, gorduras saudáveis. E tenha cuidado, cuide do seu emocional e do seu espiritual. Então, o momento de oração, ele é fundamental na nossa vida. O momento de descanso é fundamental na nossa vida. Estar inserida junto com pessoas com o mesmo propósito é fundamental para nos fortalecer diante dos desafios. E o que você fizer hoje vai determinar como você vai se sentir daqui a 6 meses. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar se sentindo do mesmo jeito. Mas se você mudar agora, a sua beleza, a sua energia, a sua autoestima vão mudar completamente. Hoje eu te dei um mapa de transformação espiritual e de uma consolidação da forma de alimentação que nós vivemos nesses 7 dias. Mas eu sei que sozinha pode ser difícil manter esse caminho. E por isso nós temos um método completo. E eu vou te ensinar sobre isso. Eu quero trazer ainda mais consciência, porque nós só seremos realmente transformadas se a nossa consciência for expandida. Então, esses 7 dias, eu quero agradecer a todas vocês. Foi, assim, um divisor de águas na minha vida, porque me trouxe muita consciência.
E eu estava pensando, nós vamos dentro da mentoria começar um processo com 28 dias, e nesses 28 dias nós teremos aí mudança de cardápio, então vamos ter muita coisa. Então tudo isso também me tira da zona de conforto, porque vocês concordam que eu fazendo sozinha é um peso, uma responsabilidade. Eu fazendo junto com vocês é outra responsabilidade. Então, assim, eu louvo e agradeço, porque cada uma de vocês tem um papel fundamental na minha vida, de transformação, e eu creio que cada uma foi escolhida pelo Senhor para estar aqui. Vocês não estão aqui porque quiseram estar, ou receber um convite da Aline e veio estar. Vocês foram ministradas pelo Espírito Santo e obedeceram. Então, assim, que tudo isso que nós começamos a construir, porque tudo é um caminho, a gente deu aqui o caminho, mas existe uma longa caminhada para que a nossa vida esteja alinhada com aquilo que o Senhor tem para nós. Eu vivi 44 anos da minha vida, 43, né, que eu faço 44 em junho. 43 anos da minha vida com um padrão de pensamento, um padrão de comportamento, um padrão de alimentação. Eu não consigo tornar isso eterno se o meu cérebro já não estiver totalmente readaptado a tudo isso. Por isso, em todas as aulas, eu entreguei para você conteúdo para que você possa fazer as suas declarações, para que você possa se fortalecer. E para aquelas que quiserem, eu estarei junta de mãos dadas. Só depende de você. Não depende de Deus. Para de colocar responsabilidade naquele que já criou todas as coisas à sua disposição, mas você não se posiciona para isso. E se hoje eu pudesse pedir alguma coisa para o Senhor, eu pediria: Pai, que essas mulheres não deixem isso ser apenas esses 7 dias. Porque é muito sério. A tua palavra nos diz que aquele que destruir o... Eu ia até pegar o versículo aqui, mas aquele que destruir o corpo, aquele que destruir o santuário, o Senhor mesmo destruirá. Então, que essa palavra que entrou tão forte no meu coração me trouxe um temor tão grande. Entre dentro do coração de cada uma de vocês. Ontem eu vi uma moça no Instagram, muito magra, eu achei ela linda demais. Eu falei: Senhor, que o meu modelo mental seja trabalhado para eu entender que isso aí é o que eu quero, não pela estética, mas pelo brilho que essa mulher carrega. E esse brilho está refletindo no corpo dela, na pele dela, no cabelo dela. Então, nada por vaidade, nada. Nada só por uma estética, mas sim por entender que dentro de mim habita o Espírito Santo e que se eu estiver forte espiritualmente, com o corpo nutrido, com a mente forte, eu manifestarei a glória de Cristo Jesus nessa terra. Amém? Gente, para mim é um grande pesar ser nosso último dia, porque foram dias incríveis, incríveis, incríveis. Então, para quem quer continuar nesse processo conosco, me procura para que nós possamos falar. Então vamos orar para a gente finalizar? Parece que eu não quero, né? Fico sempre dando uma voltinha para ficar mais tempo aqui com vocês. Mas vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, grande e poderoso é o Senhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de tudo isso que nós vivemos durante esses 7 dias no Power 7. Foi transformador. Pai, eu te peço que essas mulheres realmente sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, para que tenham, a partir de agora, uma vida com uma mente diferente daquilo que elas chegaram. Que esses 7 dias possam ter sido, sim, um divisor de águas para um novo passo. Um divisor de águas para novos modelos mentais, um divisor de águas para uma mente que sabe fazer decisões assertivas, Pai. Eu te peço em nome de Cristo Jesus que tudo isso que elas receberam, nem tudo isso que eu recebi e que elas receberam,
Não entre, Senhor, no mar do esquecimento, mas que dia após dia seja fortalecido para que possamos cumprir o teu propósito, Pai. Eu te peço em nome de Cristo Jesus, traz para perto mulheres que estão realmente comprometidas com essa mudança, não mulheres que querem mais um curso, não. Pai, não traga mulheres que querem um curso, mas mulheres que estão posicionadas, mulheres que abrem mão de outras coisas que são supérfluas para estarem aqui conosco, porque são mulheres que colherão frutos na tua presença. Não traga qualquer pessoa, mas traga mulheres que estão sedentas da tua presença e da tua palavra e querem não uma religião ou religiosidade, mas querem uma transformação ativa de vida através da tua palavra. Pai, eu oro em nome de Cristo Jesus, que cada uma daqui receba da porção da obediência da qual se dispuseram a viver durante esses 7 dias. Por isso, Pai, eu oro e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Agora tem outra coisa que eu quero falar com vocês. Para que eu consiga levar isso adiante, eu preciso de testemunhos. Então, se eu gostaria muito que você escrevesse ou mandasse áudio e, se possível, gravasse um vídeo, que seria melhor ainda, um vídeo de no máximo 2 minutos, que fale quem é você, seu nome, né? E o que você ganhou nesses 7 dias. E para a próxima turma, eu preciso também de você. Se você indicar no mínimo uma pessoa, a próxima turma vai estar cheia. Se você estiver dentro do Guardiãs, você já vai estar dentro da próxima turma também. Mas se você não estiver na próxima turma, mas indicar 10 pessoas, você também estará na próxima turma sem custo nenhum. Nós montamos uma estrutura, eu creio que essa foi uma das estruturas mais complexas que o Espírito Santo nos entregou e nos confiou. Por quê? Porque dentro da mentoria você vai ter condição de aumentar os seus recursos financeiros. Como assim, Aline? Através daquilo que você está carregando dentro de si. Tenham todas um dia abençoado em nome de Cristo Jesus.